Com Maria na praia, tudo com Maria no mar. Vamos lá, vamos dar início a mais um vídeo da palavra do Senhor Jesus, uma maravilhosa pregação. Nós, nesta manhã, nesta madrugada, vamos para o livro de Malaquias. Malaquias é o livro que tem enricado missionário, que tem enricado pastores, que tem enricado bispo, que tem enricado todo tipo de pessoas que se diz de Deus, mas negam a Deus com as suas obras. Malaquias capítulo 3, no seu versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubas, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas a mim. Vocês, toda a nação. Amados amigos e irmãos e a todos os brasileiros que convivem no Brasil, esses versículos e nesse capítulo tem multiplicado a riqueza de pastores, de bispos, de apóstolos e missionários, porque eles afirmam no versículo 10, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção sobre vós, uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Nesse vídeo, nessa pregação da palavra de Deus, eu vou querer concordar aqui com o pastor, certo? Vamos dar o dízimo para os pastores. O pastor diz que está certo todo mundo ser dizimista e que todo mundo que não der dízimo é ladrão, e quem não der dízimo é amaldiçoado, e quem não der dízimo não vai morar no céu, né? Porque roubou a Deus, e quem rouba outro homem já não é bom, imagina quem rouba a Deus. Isso é a palavra dos pastores. Mas deixa eu concordar com os pastores aqui um pouquinho para depois discordar, né? Mesmo que agora em 2023 o dízimo esteja liberado para as pessoas dar dízimo. Ou seja, o dízimo não parou. Jesus morreu na cruz, mas o dízimo continuou, como eles dizem, que vai até o Novo Testamento e vai para sempre, vai até o Apocalipse. O Apocalipse eu até concordo, porque o Apocalipse tem nada a ver com as 14 epístolas de Paulo, porque o Apocalipse quem escreveu foi João. João é um profeta da lei, é um pregador da lei, então o dízimo podia até estar lá. Mas nas 14 epístolas de Paulo, o dízimo não está mais. Então, vou concordar aqui por um pouco, depois eu discordo. O dízimo está valendo, agora em 2023. Né? Agora, vamos ver quem vai dar o dízimo.
O dízimo está valendo agora em 2023, mas vamos ver quem vai dar o dízimo. Porque mesmo no tempo do dízimo, da lei de Moisés, antes da morte de Jesus, antes que Jesus nascesse ao mundo de Maria, o dízimo valia. Mas não era todo mundo que dava o dízimo. O dízimo valia, mas não era todo mundo que dava o dízimo. E como os pastores dizem que o dízimo está valendo. Vamos ver quem é que dá o dízimo valendo. Hebreus 7:5. Não vou nem abrir, vou falar. Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz: Os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Isso é de seus irmãos. Observe que, ainda que o dízimo esteja valendo agora em 2023, não é para todo mundo dar o dízimo. É para os irmãos dos filhos de Levi. E quem é os irmãos dos filhos de Levi? As tribos, né? Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Levi. Não, a tribo de Levi é quem recebe, né? Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Rubi, tribo de Azé, tribo de Manassés, tribo de Gade, sabe? Então esse povo que, se estiver valendo hoje o dízimo em 2023, é que vai ser dizimista. Não muda. Nós somos conhecidos como gentio. Gentio são pessoas estrangeiras no meio dos israelitas. Não davam dízimo, mesmo no tempo do dízimo, e nem hoje pode dar. Se não dava no tempo dos dízimos, hoje gentio não pode dar dízimo. Então, quer dizer, ainda que nós concorde que o dízimo vale, ele não nos alcança, porque nós não somos filhos de Jacó, porque nós não somos filhos de Judá, porque nós não somos irmãos dos levíticos. Jesus é nascido o rei dos judeus, não pode construir um templo e dizer trazer todos os dízimos a cada tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque a tribo de Jesus é dizimista. Não pode cobrar dízimo. A tribo que é dizimista, ela não pode cobrar dízimo, mesmo sendo de Israel. Eles têm que dar para a tribo de Levi. É aí onde está, aonde precisa entender a Escritura Sagrada. Então, quer dizer, ainda que nós queira dizer, não, o pastor está certo, todo mundo tem que ser dizimista. Não é o pastor que tem que dar o dízimo, porque o pastor não é da tribo de Levi. Porque o pastor porque as pessoas não são de Israel, não são das 12 tribos. E os pastores aprisionam numa maneira dizendo, vocês são ladrão, vocês são amaldiçoados e tragam mesmo o dízimo da casa do tesouro. Olha, que falta de entendimento. Isso aqui deixa as pessoas tristes. Se ele diz que são pregadores da palavra de Deus e leva as pessoas para o templo e quando chega lá diz isso, olha, roubará o homem a Deus, todavia vós me rouba. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E o 9,
com maldição, sois amaldiçoados. Você vê, eles xingam a igreja toda depois que eles acabam de ler esses versículos, porque me rouba a mim, vocês, vós, né? Vós é vocês, toda a nação. A gente vê que o foco já dessa leitura não tem S. Olha, vós, toda, sem S, a nação sem S. Não é todas as nações, é toda a nação. Isso para em Israel, isso não anda. Isso não vem para o Brasil, isso não vai para o Japão, isso não vai para nenhum país, para a China, nem para a América, nem para o Paraguai. Isso aqui para lá no Israel. Não sai daquele povinho ali, que está ali da tribo de Jacó, fica ali mesmo. Não muda daquela nação. Mas eles esticam, né? Que fala com a nação e eles acreditam que todo mundo do Brasil é uma nação e não é. Cada país é uma nação. Nação de Israel, nação de Paraguai, nação de Japão, nação de China, nação de, sabe? De Brasil, de português. Pessoal, é nação, nação, cada povo é nação. E aqui não sai dali, né? E eles oprimem as pessoas aqui no Brasil, que as pessoas não conhecem a verdade e vivem deprimidos, trabalhando de graça para dar para eles, trabalhando de graça, não trabalhando para dar esse dinheiro para eles de graça, sem comprar nada deles. O dinheiro de dízimo vai de graça, não é que eles recebem alguma coisa, não, ele vai direto, estamos aqui só 10%. E de aqui, né? Então a gente podemos ver o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito daquele que for pendurado em um madeiro. Então, quer dizer, aqueles que Malaquias diz que eram amaldiçoados, na graça, ficaram abençoados, porque Cristo se responsabilizou. Cristo tomou essa carga para ele. Cristo santificou. Cristo abençoou. E Cristo o resgatou para si. Todos nós somos templo e morada do Espírito Santo. Todos nós não precisamos de bispo, de pastor, não precisamos de batismo de água, não precisamos de fazer jejum, não precisamos de adoração em monte, não precisamos de nenhum tipo de oração para ganhar salvação, porque Cristo já nos salvou e já deu vida. Nós somos salvos pela graça. Portanto, todas as pessoas que estão achando que dando alguma coisa vão ser salvos, estão enganadas. Precisa mais ler a Bíblia. Preciso que todos compartilhem esse vídeo, que a palavra de Deus permaneça para sempre, em nome de Jesus.